Oi gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, o meu nome é Júlia, eu tenho um Instagram de estudos, o @juliastudies.1, vou deixar ele aqui do lado caso você queira ir lá conhecer. E o vídeo de hoje é mais um study vlog. Confesso que eu estava morrendo de saudade de gravar para vocês e hoje eu vou começar o vídeo me explicando o motivo do sumiço, né? Basicamente, no final de outubro e no começo de novembro foram os momentos desse ano que eu mais estudei, eu estava totalmente focada nos estudos pro Enem. E eu acabei não gravando pro canal, me desculpem. Eu queria e precisava direcionar minha energia nos estudos. Então eu acabei deixando o canal um pouco de lado, me perdoem. Mas eu estou preparando vários conteúdos aqui pro começo de 2024 e vamos voltar oficialmente com os vídeos agora. No vídeo de hoje eu queria falar com vocês sobre o Enem 2023, que no caso já passou, as considerações finais, né, sobre essa querida prova e também sobre os meus estudos pós-Enem que algumas pessoas me perguntaram. Esse vídeo foi gravado na quinta-feira, dia 23 de novembro, ou seja, já se passaram quase 2 semanas do segundo dia do Enem. Já sei o gabarito, eu já corrigi a prova e eu não parei de estudar. Por quê? Eu ainda tenho 2 vestibulares, quer dizer, no caso eu tô narrando esse vídeo, gente, na segunda-feira, dia 27 de novembro. Foi o único dia que eu tive tempo para narrar ele. Mas ontem, dia 26 de novembro, domingo, eu tive um vestibular e eu tenho outro vestibular dia 3 de dezembro, então é por isso que eu não parei de estudar, eu continuei estudando para esses 2 vestibulares. No dia em que eu gravei esse vídeo, eu basicamente só fiz questões de biologia como forma de revisão, porque na sexta-feira eu não ia conseguir estudar, e no sábado, que era um dia antes do vestibular que eu tinha para fazer, eu nunca estudo, né, um dia antes da prova, então eu também não ia estudar no sábado. Então, basicamente, o último dia que eu tinha de estudos era na quinta-feira, já que eu não ia estudar sexta e sábado. A única coisa que eu fiz no sábado foi zerar o Anki, e nesse dia aí, na quinta-feira, eu não inventei de assistir aula ou de ver conteúdo que eu não tinha conseguido terminar antes. Eu só revisei mesmo biologia. Durante a semana eu já tinha revisado humanas, linguagens e matemática. Ficou faltando só biologia mesmo, que é o que eu estava revisando aí na quinta-feira. Os meus estudos agora nesse final de ano e logo depois do Enem, eles estão mais parados. A minha bateria do ano já foi pro brejo praticamente. A única coisa que eu queria era férias, mas eu só vou parar de estudar depois do vestibular do dia 3 de dezembro. Aí depois disso é só felicidade mesmo. Nessa parte do vídeo, eu estava atualizando o Anki de botânica e daí caiu uma gota de chuva e a internet caiu junto. No tempo que eu fiquei sem internet, eu fui fazer as minhas unhas, por isso que eu mostrei aí no vídeo, porque senão, né, vocês iam achar estranha, a unha antes estava branca e do nada fica vermelha, por isso que eu mostrei aí. Eu comecei na quinta-feira fazendo as questões de botânica, depois eu atualizei o Anki de botânica, fiquei sem internet, mas daí eu terminei de atualizar o Anki de botânica e fui fazer questões de impactos ambientais, que era isso que eu estava fazendo aí nessa parte do vídeo, e depois, como sempre, eu faço as questões e coloco alguma informação nova que eu vi ali nas questões nas anotações do caderno.
E vamos falar agora sobre o nosso querido Enem 2023, ou talvez nem tão querido assim. Lembrando que absolutamente tudo que eu vou dizer aqui nesse vídeo são as minhas opiniões e você pode concordar ou também discordar, não tem problema. Sobre o primeiro dia do Enem. Para mim, ele foi caótico no quesito tempo. Eu nunca corri tanto contra o tempo igual eu corri no dia em que eu fiz essa prova. Linguagens praticamente não tinham imagens. Eu sempre começo linguagens pelas questões com imagem, porque eu acho mais fácil. Mas só tinham 2 questões com imagens. As outras questões eram os famosos textões do Enem. Então tava muito fácil você perder tempo nessa prova. O tema da redação também colaborou muito nesse quesito de perder tempo. Eu achei assim, um tema ok, porque normalmente é um tema atual, mas que ninguém tá falando sobre. Por exemplo, em 2021, que o tema foi registro civil, era um tema atual, mas que poucas pessoas estavam comentando sobre isso. Já o tema desse ano, eu achei assim, era um tema atual, era um tema que muitas pessoas estavam falando sobre, só que ao mesmo tempo era muito fácil de você fugir ali do tema central, sabe? Eu escrevi 2 rascunhos e daí na hora que eu fui passar limpo, eu troquei um dos desenvolvimentos, eu troquei também a conclusão, porque eu via que eu tava fugindo do tema e daí eu fiquei com medo de zerarem a minha redação. Então, também perdi muito tempo na redação. Para quem já fez o Enem, sabe que as 3 últimas pessoas devem sair juntas da sala. E entre essas 3 pessoas, eu ainda fui a última a terminar a prova, porque, gente, foi caótico demais nessa questão do tempo no primeiro dia. Humanas estava basicamente de interpretação de texto também. A maioria das questões eu fiz por interpretação de texto, não foi nem tanto por conteúdo. Tinha questão de conteúdo, assim, era Vargas, ditadura militar, só que a maioria era interpretação de texto. Então, era fácil demais você perder tempo nessa prova, gente, porque humanas você tinha que ler os textos, linguagens você tinha que ler os textos também, e a redação era muito fácil de fugir do tema. Resumindo, gente, meu maior inimigo no primeiro dia foi o trem do tempo. Já no segundo dia, matemática, eu achei assim, ok, estilo Enem. Já natureza, meus queridos, eu acertei as questões de biologia e as básicas de física, porque as de química, meu povo, misericórdia. Eu corrigi o gabarito, não vou falar minha quantidade de acertos, mas em linguagens humanas eu tava corrigindo, foi muito bem, eu falei, é esse ano que eu entro em medicina. Só que daí as minhas esperanças literalmente acabaram quando eu corrigi o segundo dia. Porque natureza normalmente tem peso máximo nas universidades, ou é a área com maior peso. E foi a área em que eu mais me dei mal. Matemática, eu não sei se o TRI vai me ajudar, porque eu acertei as questões fáceis e difíceis e errei algumas fáceis também. Tipo, gente, eu errei aquela questão do pão de forma, que era a regra de 3. E eu acertei a questão de log. Tipo assim, não tem sentido. Eu não sei se eu fiquei meio nervosa depois que eu fiz a prova de natureza. Não sei. O resultado só sai em janeiro. Agora tem que esperar o TRI e a nota da redação. Mas eu fiquei muito feliz com a minha evolução, principalmente em linguagens. Eu comentei até aqui em algum vídeo que a minha nota no ano passado em linguagens foi baixa. Tanto que esse ano, todos os dias, eu fiz questões de linguagens e a minha taxa de acerto aumentou em um nível, assim, absurdo. Pra resumir tudo isso, eu não faço a mínima ideia de como eu fui no Enem, sendo muito sincera, porque eu fui muito bem no primeiro dia. Já no segundo dia, eu não fui tão bem. Eu achei que minha quantidade de acertos no segundo dia seria maior. Não foi, assim, uma quantidade de acertos do meu agrado. Pelo que eu vi muitos professores falando, eu acho que a nota de corte vai subir esse ano. Então, assim, não sei. Tô, assim, vivendo, esperando o resultado em janeiro, porque eu, sinceramente, não faço a mínima ideia de como eu fui. E aproveitando aqui também para responder uma pergunta que me fizeram quando eu abri caixinha lá no Instagram, se eu não passar esse ano, eu vou continuar estudando o tempo que for necessário para eu passar, porque eu não quero outro curso. É uma pergunta que vocês me fazem bastante, então, assim, não tem segunda opção de curso, ou é medicina ou é medicina. Eu resolvi gravar esse vídeo hoje porque, além de ser algo que vocês pediram para eu falar sobre o Enem, eu acho justo eu compartilhar a minha experiência com o Enem, até porque eu compartilhei o meu ano inteiro de estudos, então eu acho justo eu comentar com vocês o que eu achei da prova, deixando claro que eu não vou compartilhar, assim, nota em cada área, taxa de acerto, nota em redação, porque eu acho isso já, assim, demais,
mas eu acho justo eu compartilhar com vocês o que eu achei da prova, até porque vocês acompanharam esse ano inteiro de estudos. Se você tiver algum comentário sobre o Enem, compartilha aí nos comentários com a gente. E se você tiver alguma dúvida sobre o vídeo, qualquer coisa, pode deixar nos comentários que eu vou estar respondendo todo mundo. É isso, um beijo e até a próxima!